Nação do Palmeira, doutora Ana Lember, capítulo 8, Honestidade Radical. Todos os meus pacientes que conseguiram a recuperação de longo prazo invocaram o fato de dizer a verdade como essencial para a manutenção de sua saúde física e mental. Também me convenci de que a honestidade radical não apenas é útil para limitar o hiperconsumo compulsivo, mas também o cerne de uma vida bem vivida. A honestidade radical, ou seja, dizer a verdade tanto sobre coisas importantes quanto sobre as irrelevantes, em especial quando isso expõe nossas fraquezas e acarreta consequências, é essencial não apenas para se recuperar da dependência, mas para todos nós que tentamos viver uma vida mais equilibrada em nosso ecossistema saturado de recompensas. Em primeiro lugar, a honestidade radical estimula a consciência das nossas ações. Em segundo, cria conexões humanas próximas. Em terceiro, leva a uma autobiografia verdadeira, o que nos mantém responsáveis não apenas pela nossa identidade atual, mas também por nossas futuras identidades. Primeiro aqui, conscientização. Compartilhar nossas experiências nos dá domínio sobre elas, seja no contexto da psicoterapia, conversando com o padrinho do AA, confessando a um padre, confidenciando a um amigo, seja escrevendo em um diário. Nossa revelação honesta põe em destaque o nosso comportamento, permitindo-nos em alguns casos percebê-lo pela primeira vez. Porque muitas vezes quando nós estamos passando por alguma situação e tudo fica aqui apenas na nossa mente, a gente nunca dá vida a ela através das palavras, então muitas vezes não passa pela nossa consciência. Mas quando nós falamos aquilo que sentimos, aquilo que verdadeiramente pensamos e nós escutamos, aí muitas vezes vem aí o choque de realidade. Por isso que o bom na terapia, às vezes não é nem o psicólogo lá que fala o que deveria fazer, o que não deveria fazer, mas na mesma hora que você fala, você processa e tem um insight. Poxa, é isso que está acontecendo comigo. Enfim. Aí aqui ele vai falar também que contar a verdade pode mudar o cérebro, permitindo-nos estar mais atentos à nossa balança, prazer e sofrimento e aos processos mentais que dirigem nosso hiperconsumo compulsivo e assim mudar o nosso comportamento. É igual aquela música, né, que diz: mas se eu não tiver coragem de enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Então, quando nós começamos a contar a verdade, quando nós começamos a ser uma pessoa de integridade, é quando nós começamos a ser curados. O caminho da cura é através da honestidade. Um hábito, aí uma coisa que ela falou, né, que quando estava na faculdade, ela foi fazer um trabalho lá com os colegas e a professora disse o seguinte: olha, escolha um amigo de vocês aí e vamos trabalhar essa técnica que a gente tá vendo aqui em sala de aula. Aí escolheram um amigo e esse amigo ele iria discutir um hábito que ele queria mudar. E eles começaram a discutir quais passos poderiam tomar para fazer essa mudança. Aí depois a pergunta que vem é: por que você quer mudar isso? É necessário ter um propósito, um objetivo. Aí continuando, do que você estaria abrindo mão se desse fim a esse comportamento? O que você vai perder? Porque por mais que o vício ele seja maléfico, mas existe alguma coisa que você ganha, né? Tem uma entrevista da Demi Lovato que ela fala o seguinte, não é entrevista não, é uma música, que ela diz o seguinte: ela teve problema com droga, quase morreu, teve algumas overdoses, e ela fala: olha, eu tô sóbria agora, eu tentei todas as drogas, o que você falar aí de droga eu já provei, e eu tô sóbria agora, mas eu ainda sinto falta dos meus vícios. Ou seja, algo que levou a ela a um coma, a quase morrer, ela fala que sente falta. Então, quando a gente quer deixar um hábito, a gente precisa também ter a ciência. O que é que nós vamos perder com isso? Que passo você pode dar para mudar esse comportamento? É necessário fazer essas perguntas. A honestidade favorece conexões humanas íntimas. Dizer a verdade atrai as pessoas, especialmente quando nos vemos dispostos a expor nossas vulnerabilidades. Isto é contra-intuitivo, porque presumimos que, expondo os nossos aspectos menos desejáveis, afastaremos as pessoas. Mas na verdade é que todo mundo quer estar rodeado por pessoas humanas, não por pessoas superpoderosas, que você possa identificar com os problemas, com os defeitos, com as dificuldades, entendeu? A intimidade em si
A intimidade é em si uma fonte de dopamina. A oxitocina é um hormônio muito envolvido com o ato de se apaixonar. Conecta-se a receptores dos neurônios secretores de dopamina no circuito de recompensa do cérebro e aumenta a descarga do trato do circuito de recompensa. Em outras palavras, a oxitocina leva a um aumento da dopamina no cérebro, uma descoberta recente feita pelos neurocientistas. Autobiografias sinceras criam responsabilização. Como contamos as nossas histórias pessoais é um sinalizador de como está a nossa saúde mental. E aqui nessa parte ela vai dizer o seguinte: se você é uma pessoa que quando vai contar a sua história, você é aquela pessoa vítima, marginalizada, você nunca teve nenhum papel de autorresponsabilidade, isso mostra que você está distante da sua cura. Porque primeiro, para nós sermos curados, é necessário entender que por mais que em algum momento nós tenhamos sido vítimas daquela situação, mas nós tivemos alguma responsabilidade. Aí ela falou: pacientes que contam histórias e que na maioria das vezes são as vítimas e quase nunca assumem a responsabilidade por resultados nocivos, com frequência não estão bem e permanecem assim. Estão concentrados demais em culpar os outros para ir direto ao assunto da sua própria recuperação. Por outro lado, quando os meus pacientes começam a contar histórias que retratam em detalhes sua responsabilidade, sei que estão melhorando. A narrativa da vítima reflete uma tendência social mais ampla, em que estamos inclinados a nos ver como vítima das circunstâncias, merecendo compensação ou recompensa por nosso sofrimento. Mesmo quando as pessoas foram vitimadas, se a narrativa nunca for além da vitimização, é difícil haver cura, porque ou você é vencedor ou você é vítima. Não há como você ocupar esses dois locais ao mesmo tempo. E muitas vezes, quando a gente vai escutar essa história de alguma vítima, a gente se compadece, a gente fica triste, só que a gente tem uma empatia pela pessoa, sem responsabilizá-la por alguma coisa que ela possa ter feito. Há situações e situações, por exemplo, uma criança que ela foi abusada, não há como ela se responsabilizar, ela era uma criança, ela era indefesa, mas você já adulto, não, teve problema com a minha mãe, problema com meu pai, meu pai e a minha mãe sugavam muito minhas energias, mas qual comportamento que eu reforçava isso neles? É necessário, senão a gente vai passar a vida toda, porque meu pai, minha mãe, os céus, a vida, o azar. E a gente tem empatia por histórias de vítimas, sem responsabilizá-las ou sem trazer para elas uma autorresponsabilidade, é uma tentativa acanhada de aliviar o sofrimento. Aí ela vai falando, né, que ela teve um problema com a mãe dela, ela tem um problema com a mãe dela desde quando ela era criança, e agora ela já era mãe, já era casada, e ela não conseguia se libertar desse peso que ela tinha com a mãe dela. E logo, ela conversando com as pessoas, e um cara falou pra ela, mostrou a ela os 12 passos dos alcoólatras anônimos, alcoólicos anônimos. E ela falou que teve 2 passos daqueles 12 que ajudaram bastante ela, que foi um divisor de águas. O 4º passo do AA exige que os membros façam um inventário moral minucioso e corajoso, em que o indivíduo pondera sobre seus defeitos de caráter e como eles contribuem para o problema. E o 5º passo é o passo da confissão, quando os membros do AA admitem para Deus, para nós mesmos e para outro ser humano a natureza exata do nosso erro. Essa prática direta e essa abordagem sistemática pode ter um impacto poderoso e transformador. Aí quando ela começou a escrever, tudo que ela tinha feito enquanto adulta na relação com a mãe dela. Em vez de focar nos aspectos em que, ao meu ver, minha mãe tinha falado comigo, refleti sobre o que eu havia contribuído para tensionar a nossa relação. Concentrei-me em interações recentes e não em acontecimentos da infância, uma vez que minha responsabilidade quando criança era menor. Então comecei a enfrentar o doloroso processo de anotar meus defeitos de caráter e a maneira como eles haviam contribuído para a nossa relação tensa. Como disse Ésquilo, precisamos sofrer, e a verdade exige sofrimento. E ela compartilha que não foi uma tarefa fácil, mas foi necessária, porque se não tivesse isso ela ainda estaria na mesma situação.
Agora, em todos os meus relacionamentos, continuo tentando praticar dizer a verdade. Nem sempre sou bem sucedida e instintivamente tento pôr a culpa nos outros, mas quando estou disciplinada e diligente, percebo que também sou responsável. Quando consigo chegar a esse ponto e recontar a versão verdadeira para mim mesma e para outros, tenho a sensação de justiça e correção que dá ao mundo a ordem pela qual anseio. O psicanalista Donald Winnicott apresentou o conceito do falso self, isso aqui é pesado, viu? Na década de 1960. Segundo ele, o falso self é uma persona autoconstruída. A gente cria uma pessoa que é a pessoa que é para essa pessoa que a gente cria na nossa imaginação e que a gente dá vida através das palavras para as outras pessoas ou através das postagens nas redes sociais. É uma persona para se defender das exigências e dos estresses externos e intoleráveis que passamos. Winnicott postulou que a criação do falso self pode levar a sentimentos de um profundo vazio. Um eu impalpável, ou seja, é uma pessoa que não existe, não dá para tocar, não dá para sentir. A mídia social contribui para o problema do falso self ao tornar muito mais fácil para nós e até nos incentivando a seleção de narrativas da nossa vida que estão longe da realidade. As redes sociais só fomentaram isso. Quando nossa experiência vivida diverge da nossa imagem projetada, olha que perigo! Estamos propensos a nos sentir deslocados e irreais, tão falsos quanto as imagens falsas que criamos. Os psiquiatras chamam essa sensação de desrealização e despersonalização. É uma sensação apavorante que normalmente contribui para ideias de suicídio. Afinal de contas, se não nos sentimos reais, dar fim à vida parece inconsequente. O antídoto para esse falso self é o verdadeiro self. A honesta radical é uma maneira de chegar a isso. Ela nos amarra nossa existência e faz com que nos sintamos reais no mundo. Ela também diminui a carga cognitiva exigida para a manutenção de todas aquelas mentiras, liberando energia mental para viver o momento com mais espontaneidade. Quando não estamos mais trabalhando para apresentar um falso self, ficamos mais abertos para nós mesmos e para os outros. Sem mais me esforçar para manipular meu meio, comecei a me sentir revigorado, a encontrar um equilíbrio e a me permitir uma sensação de vínculo com a espontaneidade do mundo natural e com minha própria natureza interior. Dizer a verdade é contagioso, mentir também. Aqui ela conta o fato de outro paciente, né, que ele tem problema com álcool, a esposa com comida. A esposa conseguiu vencer essa situação com a comida e ele, por outro lado, disse: poxa, eu não posso ficar para trás aqui, eu preciso ir junto nessa. E ele começou a vencer a situação com o álcool. E ele vai falando, né, que ela disse que na prática médica dela, ela percebeu que quando você tem alguém dentro da família que está começando a sair de algum vício, outras pessoas também que estão em volta dessa pessoa, que precisam de ajuda, também começam a ter força e ânimo para poder sair dessa situação. E ela fala o seguinte: quando você está ao redor de pessoas verdadeiras, você também se torna uma pessoa verdadeira, você é estimulado a isso. Mas quando você está no meio onde mentir é o que ganha like, é o que faz o sucesso, você acaba entrando nessa prática também. Aí ela fala aqui sobre duas mentalidades que existem: a mentalidade de fartura e a mentalidade de escassez. Contar a verdade gera uma mentalidade de fartura. Mentir gera uma mentalidade de escassez. Vou explicar. Quando as pessoas à nossa volta são confiáveis e dizem a verdade, inclusive mantendo as promessas que fazem, sentimos-nos mais confiantes em relação ao mundo e ao nosso próprio futuro. Sentimos que podemos não apenas contar com elas, mas também com que o mundo seja um lugar organizado, previsível e seguro. Até em meio à escassez, sentimos-nos mais confiantes de que as coisas terminarão bem. Esta é uma mentalidade de fartura. Quando as pessoas à nossa volta mentem e não mantêm suas promessas, sentimos-nos menos confiantes em relação ao futuro. O mundo passa a ser um lugar perigoso, onde não se pode contar que seja organizado, previsível ou seguro. Entramos em um modo competitivo de sobrevivência e privilegiamos ganhos a curto prazo aos de longo prazo, independente da verdadeira riqueza material. Esta é uma mentalidade de escassez.
Ter excesso de riqueza material pode ser tão ruim quanto a falta dela. A sobrecarga de dopamina prejudica nossa capacidade de adiar a gratificação. O exagero da mídia social e a política da pós-verdade vão gerar nome aos bois. Mentira. Amplifica a nossa sensação de escassez. O resultado é que, mesmo em meio à fartura, sentimos-nos empobrecidos. Assim como é possível ter uma mentalidade de escassez em meio à fartura, também é possível ter uma mentalidade de fartura em meio à escassez. A sensação de plenitude tem origem além do mundo material. Acreditar em ou trabalhar para alguma coisa fora de nós mesmos e adotar uma vida rica em relações humanas e significado pode funcionar como um agregador social, dando-nos uma mentalidade de fartura até em meio à pobreza abjeta. Encontrar conectividade e sentido exige honestidade radical. Contar a verdade como prevenção. Aí aqui ela conta a história de um cara chamado Drake, que ele estava fazendo medicina e ele saiu de casa depois de uma festa e passou no bafômetro e estava 10% a mais do que ele poderia estar, né, alcoolizado. E resumindo a história, ele falou com outro cara e disse: olha, bicho, tu tá fazendo ainda medicina, tu não pode não tá com o teu registro desse aí manchado não, viu? Ligue para advogado tal, fale com ele que ele vai resolver. Então ele ligou para o advogado, pagou $5.000 e o advogado falou: olha, vai ter uma audiência com o juiz e o juiz vai perguntar: me diga aí qual que é a sua... Me diga aí qual é a sua... Como você se declara? E o advogado falou para ele: você vai dizer não culpado. Então o que acontece? Não culpado só vai dizer essas duas palavras. Mas quando chegou na hora lá que ele estava lá e o juiz perguntou, ele já estava com não culpado na boca. Mas aí ele lembrou que o primo dele, alcoolizado, foi dirigir, bateu em outro carro, ele e a outra menina que vinha no outro carro morreu. E ele falou: não, eu vou arriscar aqui. E resumindo a história, ele disse que ele era culpado. Até o juiz falou: você tem certeza que está falando? Tenho. Aí teve que pagar aqueles negócios de caridade que você faz, aqueles... para pagar o seu erro, né? Aí ele foi pra Califórnia, a Califórnia não aceitava o trabalho voluntário que ele tinha feito. Aí ele teve que fazer tudo de novo e participar de reuniões como se fosse do AA, enfim. Aí ela terminou o capítulo dizendo: meus pacientes me... Aí ele falou, né, que foi bom ele ter feito aquilo com as consequências, porque das próximas vezes na vida dele ele ia pensar 2 vezes antes de tomar alguma decisão. Meus pacientes me ensinaram que a honestidade aumenta a conscientização, cria relacionamentos mais satisfatórios, nos torna responsáveis por uma narrativa mais autêntica e reforça nossa capacidade de adiar a gratificação, e pode até impedir o desenvolvimento futuro de dependência. Para mim, a honestidade é uma luta diária. Sempre tem uma parte minha que quer enfeitar a história nos mínimos detalhes, me fazer parecer melhor ou arrumar uma desculpa para o mau comportamento. Agora me empenho para combater essa vontade. Embora difícil na prática, esta ferramentazinha acessível, dizer a verdade, está incrivelmente ao nosso alcance. Qualquer pessoa pode acordar um determinado dia e decidir: hoje não vou mentir sobre nada. E ao fazer isso, não apenas mudar sua vida para melhor, como também mudar o mundo. Talvez não seja o mundo todo, mas o mundo das pessoas que estão à sua volta. E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Hashtag só sucesso.